Existe algo curioso sobre a mente humana que poucas pessoas entendem. Quanto mais você corre atrás desesperadamente de alguém, menos valor parece ter. E quanto menos necessidade demonstra, mais presença transmite. Parece injusto, mas é exatamente assim que a psicologia emocional funciona. Pessoas não ficam profundamente marcadas por quem implora atenção o tempo inteiro. Elas ficam marcadas por quem transmite valor emocional, segurança interior, calma e independência. Mistério gera curiosidade, presença gera impacto, autoconfiança gera magnetismo. E tudo isso acontece muito além das palavras. Agora, pense nisso com sinceridade. Por que algumas pessoas parecem impossíveis de esquecer, mesmo sem fazer quase nenhum esforço, enquanto outras fazem de tudo para agradar? Se esforçam constantemente, tentam impressionar o tempo inteiro e ainda assim continuam sendo ignoradas? A resposta quase nunca está apenas na aparência. Está na energia emocional que alguém transmite silenciosamente. Pessoas emocionalmente dependentes transmitem carência. Pessoas emocionalmente fortes transmitem abundância emocional. E a mente humana percebe isso imediatamente, mesmo em silêncio. O estoicismo entendia algo profundamente poderoso. Quem controla a própria mente, naturalmente, se torna mais atraente, porque autocontrole gera respeito. Calma gera magnetismo. Desapego gera valor percebido. Agora imagine alguém que não implora atenção, que não perde dignidade tentando convencer alguém a ficar, que não entra em desespero diante da distância emocional. Essa pessoa transmite algo extremamente raro hoje: segurança interior. E poucas coisas despertam mais curiosidade do que alguém emocionalmente seguro. Em um mundo cheio de ansiedade, impulsividade e dependência emocional, alguém equilibrado parece diferente. Parece forte. Parece inesquecível. Mas hoje, a maioria das pessoas faz exatamente o contrário. Mandam mensagens demais. Buscam validação constantemente. Tentam provar valor o tempo inteiro. Fazem esforço exagerado para agradar. E sem perceber acabam destruindo a própria atração. Porque necessidade excessiva gera pressão emocional. E pressão raramente cria desejo verdadeiro. Existe algo ainda mais interessante nisso tudo. As pessoas que mais despertam interesse geralmente não estão obcecadas tentando serem escolhidas. Elas estão ocupadas vivendo, crescendo, construindo a própria vida, fortalecendo a própria mente e desenvolvendo a própria paz. E, paradoxalmente, isso faz com que sejam ainda mais desejadas. Porque quem possui uma vida própria transmite independência emocional, enquanto quem vive correndo atrás transmite vazio interno. E o cérebro humano sente isso imediatamente. O estoicismo ensinava exatamente essa liberdade emocional. Os estoicos não buscavam controlar os outros, buscavam controlar a si mesmos. E talvez seja exatamente isso que torna alguém inesquecível. Porque pessoas emocionalmente equilibradas não sufocam, não imploram, não se humilham emocionalmente. Elas apenas vivem com dignidade. E isso cria impacto psicológico profundo. Agora pense em quantas vezes alguém perdeu valor aos seus olhos, justamente por demonstrar desespero excessivo. Mensagens sem parar, CMs exagerados, ansiedade constante, necessidade contínua de atenção. Percebe? A atração começa a desaparecer quando a pessoa perde o próprio centro emocional. Mas alguém emocionalmente forte mantém calma, presença e equilíbrio. E isso desperta algo poderoso na mente humana. Agora, atenção! O objetivo desta mensagem não é ensinar manipulação emocional. Não é ensinar jogos tóxicos. Não é ensinar frieza artificial. O objetivo é mostrar como desenvolver uma presença tão forte que as pessoas naturalmente comecem a perceber seu valor. Porque no fim, quem está desesperadamente tentando ser amado frequentemente esquece de algo essencial:
O verdadeiro poder começa quando você aprende a pertencer a si mesmo. Talvez o motivo de alguém não valorizar você não seja falta de valor, talvez seja excesso de disponibilidade emocional. Existe uma verdade psicológica extremamente importante que quase ninguém percebe. O ser humano raramente valoriza aquilo que parece garantido o tempo inteiro. E isso não acontece apenas em relacionamentos. Acontece com atenção, presença e disponibilidade emocional. Quando alguém sabe que você sempre estará ali, sempre responderá imediatamente e sempre aceitará qualquer migalha emocional, o cérebro dessa pessoa começa a enxergar sua presença como algo previsível, garantido, comum, e aquilo que parece totalmente garantido frequentemente perde valor percebido. Mas aqui está o ponto mais importante. Isso não significa que você deve jogar jogos emocionais. Significa apenas que precisa parar de abandonar sua própria dignidade para ser notado. Muitas pessoas confundem amor com perseguição emocional. Acham que insistir sem limites demonstra intensidade, mas na maioria das vezes demonstra dependência emocional. E dependência raramente desperta admiração profunda. O estoicismo entendia algo extremamente poderoso. Quem precisa desesperadamente da validação dos outros perde força emocional. Agora imagine alguém cuja felicidade depende completamente da atenção de uma única pessoa. Essa pessoa vive ansiedade constante, esperando mensagens, esperando aprovação, esperando demonstrações de interesse, e sem perceber entrega todo o próprio equilíbrio emocional nas mãos do outro. Mas alguém emocionalmente forte faz diferente. Essa pessoa gosta, se conecta, se importa, mas não abandona a própria vida tentando ser escolhida. E isso muda completamente sua energia, porque independência emocional gera magnetismo silencioso. Um dos maiores erros emocionais que existem é tentar convencer alguém do seu valor. Quanto mais você tenta provar valor desesperadamente, menos valor parece transmitir. Porque pessoas realmente conscientes do próprio valor não precisam implorar reconhecimento constantemente. Agora imagine alguém tentando convencer o outro o tempo inteiro de que merece atenção, mandando mensagens excessivas, tentando impressionar sem parar, aceitando qualquer tratamento apenas para não perder conexão. Isso transmite insegurança emocional. E insegurança reduz a atração. O estoico entendia algo profundo. Seu valor não aumenta quando alguém reconhece você, e não diminui quando alguém ignora você. Mas pessoas emocionalmente dependentes não conseguem enxergar isso, porque associam rejeição à falta de valor pessoal. Então entram em um ciclo destrutivo. Quanto menos recebem atenção, mais correm atrás. Quanto mais correm atrás, menos valorizadas parecem. E quanto menos valorizadas se sentem, mais ansiosas ficam. Percebe a armadilha? Agora imagine quebrar completamente esse ciclo. Imagine parar de implorar reconhecimento, parar de tentar convencer alguém a enxergar seu valor. Isso muda completamente sua presença emocional, porque pessoas que se respeitam naturalmente despertam mais respeito. Quem preserva a própria dignidade transmite força silenciosa. Existe algo psicologicamente forte na ausência, porque a ausência cria percepção. Agora, atenção. Isso não significa sumir para manipular emocionalmente alguém. Significa voltar a atenção para sua própria vida, sua própria mente e seu próprio crescimento. Muitas pessoas ficam tão obcecadas, tentando serem valorizadas, que abandonam completamente a si mesmas. E isso destrói a própria energia. Agora imagine alguém que para de correr atrás, deixa de implorar atenção e começa a investir em si mesmo, na saúde, na disciplina, na paz interior, na própria evolução. Essa pessoa muda completamente sua vibração emocional, porque deixa de transmitir carência e começa a transmitir abundância. O estoicismo ensinava exatamente essa
Independência. Os estoicos compreendiam que quem encontra paz dentro de si deixa de viver emocionalmente escravo dos outros. E poucas coisas despertam mais curiosidade do que alguém que não parece desesperadamente dependente de aprovação. Quanto menos você persegue, mais valor parece ter. Isso acontece porque a mente humana valoriza aquilo que percebe como raro. Imagine duas pessoas. A primeira está sempre disponível, sempre insistindo e sempre buscando atenção. A segunda possui vida própria, propósito próprio e calma própria. Qual delas parece emocionalmente mais forte? Quase sempre a segunda, porque quem possui equilíbrio transmite abundância emocional, enquanto quem vive correndo atrás transmite medo da perda. Pessoas emocionalmente fortes não tentam controlar o interesse dos outros. Elas controlam a si mesmas. E isso cria uma energia completamente diferente. Uma energia mais leve, mais segura e mais magnética. O estoico nunca colocava sua paz totalmente nas mãos de outra pessoa, porque entendia que depender emocionalmente do comportamento alheio gera sofrimento constante. Talvez esteja aqui um dos maiores segredos da atração silenciosa. Quem sabe viver bem sozinho transmite muito mais valor emocional. Quem consegue aproveitar a própria companhia sem desespero deixa de aceitar qualquer coisa apenas por medo da solidão. Outro ponto extremamente poderoso é o mistério. Hoje, muitas pessoas expõem tudo imediatamente. Sentimentos demais, disponibilidade demais, necessidade demais, e sem perceber, eliminam completamente o mistério emocional. Mas a mente humana sente curiosidade por aquilo que não é totalmente previsível. Imagine alguém que não despeja toda a sua vida instantaneamente, que mantém profundidade, silêncio e espaço emocional. Isso desperta curiosidade naturalmente. O estoicismo valorizava observação e silêncio, porque quem fala menos frequentemente transmite mais controle emocional. E controle emocional gera impacto psicológico forte. Agora pense em quantas pessoas perdem valor justamente por excesso emocional. Ciúmes excessivos, mensagens excessivas, explicações excessivas. Tudo isso transmite ansiedade, mas calma transmite força. E força emocional gera atração. Muitas vezes, alguém não valoriza você, porque sente que já possui total controle emocional sobre sua presença. Sabe que você sempre estará disponível, sempre correrá atrás e sempre aceitará qualquer comportamento. Isso elimina tensão emocional. Mas quando você recupera sua própria vida, sua dignidade e sua independência, algo muda. Você deixa de parecer emocionalmente previsível. E então a percepção da outra pessoa começa a mudar também. Talvez o maior erro nunca tenha sido gostar demais de alguém. Talvez o erro tenha sido esquecer de si mesmo enquanto tentava ser valorizado. Pessoas emocionalmente fortes podem amar profundamente sem perder a própria dignidade. Isso muda completamente os relacionamentos. Imagine alguém que transmite calma em vez de desespero, presença em vez de carência e autoconfiança em vez de necessidade constante. Essa pessoa naturalmente desperta mais impacto emocional, porque segurança silenciosa sempre fala mais alto do que ansiedade barulhenta. Existe algo que muda completamente a forma como as pessoas enxergam você, e não é implorar atenção, correr atrás desesperadamente, ou tentar convencer alguém a gostar de você. É desenvolver uma presença emocional tão forte que sua ausência começa a ser sentida. Porque no fim, as pessoas raramente ficam obcecadas por quem se humilha emocionalmente. Elas ficam marcadas por quem transmite valor silencioso. E o estoicismo entendia exatamente isso. Os estoicos sabiam que quem controla emoções transmite força natural. Agora imagine alguém que permanece calmo mesmo diante da distância, que não perde dignidade emocional e continua vivendo a própria vida sem entrar em desespero. Essa pessoa transmite algo extremamente raro,
segurança interior. E poucas coisas despertam mais impacto psicológico do que alguém emocionalmente seguro. Porque em um mundo cheio de ansiedade emocional, calma se torna poder. Muitas pessoas estão tão disponíveis emocionalmente que sua presença deixa de ser percebida como algo valioso. O cérebro humano frequentemente valoriza mais aquilo que sente possibilidade de perder. Quando alguém está disponível o tempo inteiro sem limites emocionais, sem espaço e sem individualidade, sua presença começa a parecer previsível. Mas quando alguém possui vida própria, propósito próprio e energia própria, sua ausência começa a gerar percepção emocional. Isso muda completamente a dinâmica psicológica. O estoicismo ensinava a independência interior. Os estoicos não faziam da atenção alheia o centro absoluto da própria felicidade. E justamente por isso transmitiam presença forte. Grande parte das pessoas reage à falta de atenção impulsivamente. Mandam mensagens demais, tentam cobrar interesse e buscam respostas imediatas. Mas o silêncio consciente possui um impacto psicológico enorme, porque demonstra autocontrole. Imagine alguém que não reage desesperadamente diante de distância emocional, que mantém calma e continua equilibrado. Isso desperta curiosidade naturalmente. Pessoas emocionalmente fortes não imploram presença, e justamente por isso parecem mais valiosas emocionalmente. O estoico entendia algo poderoso. Quem domina impulsos, domina a própria energia. Outro grande segredo da atração é que as pessoas ficam marcadas pela sensação emocional que alguém transmite. Ninguém fica verdadeiramente obcecado por insistência constante, mas muitas pessoas ficam profundamente marcadas por alguém que as faz sentir paz, leveza e segurança. Emoções criam memória emocional, e pessoas emocionalmente equilibradas deixam marcas mais profundas do que pessoas desesperadas por validação. O estoicismo valorizava a estabilidade emocional exatamente por isso. Pessoas estáveis não drenam energia. Elas transmitem segurança, e segurança emocional cria conexão profunda. Existe algo extremamente sedutor em alguém que possui propósito, porque propósito transmite independência emocional. Imagine alguém cuja felicidade inteira depende da atenção de uma única pessoa. Essa pessoa transmite vazio interno, mas alguém focado em crescimento, disciplina e evolução pessoal transmite abundância. E a abundância emocional gera magnetismo. O estoico nunca fazia dos relacionamentos o centro absoluto da própria existência, porque entendia que depender emocionalmente demais de algo externo gera sofrimento. O desapego também aumenta seu valor percebido. Quanto mais medo você demonstra de perder alguém, mais sua energia transmite dependência. Mas quando aprende a ficar bem, mesmo sem validação constante, algo muda completamente. Você deixa de agir por carência e começa a agir por consciência. Imagine alguém que consegue amar sem perder a própria dignidade, que consegue gostar sem abandonar a própria paz. Essa pessoa transmite força emocional imediatamente, porque não ama a partir do vazio, ama a partir da plenitude emocional. Hoje muitas pessoas acreditam que intensidade emocional exagerada gera conexão profunda, mas frequentemente gera desgaste. O cérebro humano naturalmente se sente mais confortável perto de estabilidade do que perto do caos. Imagine alguém que explode emocionalmente diante de qualquer insegurança. Isso gera tensão, mas alguém emocionalmente equilibrado transmite segurança, e segurança emocional cria desejo silencioso. Porque estabilidade emocional é rara. O estoico treinava exatamente isso: controle interno, domínio emocional e capacidade de permanecer inteiro mesmo diante da incerteza. Talvez o maior segredo de todos seja este: as pessoas aprendem como devem tratar você
observando como você trata a si mesmo. Imagine alguém que aceita qualquer comportamento por medo de perder conexão. Essa pessoa transmite falta de limites emocionais. Mas alguém que preserva dignidade, paz e valor próprio transmite força imediatamente. O estoicismo valorizava profundamente dignidade interior, porque os estoicos entendiam que quem perde a si mesmo tentando agradar os outros inevitavelmente sofre. Agora pense nisso com sinceridade. Quantas vezes você se diminuiu tentando ser valorizado? Quantas vezes implorou atenção quando deveria ter protegido sua paz? Talvez a maior transformação emocional aconteça exatamente aqui, no momento em que você percebe que seu valor não depende da capacidade de convencer alguém a gostar de você. Pessoas emocionalmente fortes não precisam implorar reconhecimento constantemente. Sua energia fala antes mesmo das palavras, e justamente por isso deixam marcas mais profundas. Existe uma diferença enorme entre alguém que implora atenção e alguém cuja presença naturalmente deixa marcas. A primeira pessoa vive tentando convencer os outros do próprio valor. A segunda simplesmente transmite valor pela forma como vive. E talvez seja exatamente isso que o estoicismo tenta ensinar há milhares de anos. O verdadeiro poder nunca esteve em controlar os outros. Sempre esteve em controlar a si mesmo. Porque no momento em que sua felicidade depende completamente da validação de alguém, você entrega sua paz nas mãos dessa pessoa. Então começa o sofrimento, ansiedade, carência, medo constante de perder. Mas quando você fortalece sua mente, algo muda profundamente. Você deixa de agir movido pelo desespero emocional e começa finalmente a agir com consciência. Imagine alguém que não implora atenção, que não perde dignidade, tentando ser escolhido e que não se destrói emocionalmente diante da rejeição. Essa pessoa transmite algo extremamente raro hoje: segurança interior, e poucas coisas despertam mais impacto psicológico do que alguém emocionalmente seguro. Agora pense nisso com sinceridade. Quantas vezes você correu atrás de alguém enquanto abandonava a si mesmo? Quantas vezes tentou provar valor para pessoas que nem sequer enxergavam sua essência? Quantas vezes aceitou migalhas emocionais apenas por medo de ficar sozinho? Percebe? O problema nunca foi gostar de alguém. O problema foi esquecer do próprio valor enquanto tentava ser valorizado. Pessoas emocionalmente fortes não imploram reconhecimento. Elas preservam a própria paz. Quem possui paz interior transmite abundância emocional, enquanto quem vive desesperadamente buscando atenção transmite escassez. E a mente humana percebe isso imediatamente. As pessoas mais inesquecíveis raramente são as mais desesperadas. São as que possuem presença, calma, mistério e autenticidade. Porque alguém emocionalmente equilibrado faz os outros sentirem algo raro hoje: segurança, leveza e profundidade emocional. E isso cria marcas muito mais fortes do que insistência desesperada. O estoicismo entendia algo poderoso. Quem aprende a ficar bem sozinho deixa de aceitar qualquer coisa, apenas para não perder companhia. Isso muda completamente relacionamentos, porque quando você para de implorar atenção, começa finalmente a enxergar quem realmente valoriza sua presença. Imagine como sua vida mudaria se você realmente desenvolvesse essa força emocional. Você sofreria menos por rejeição, pararia de perseguir pessoas emocionalmente indisponíveis e teria mais autoestima, mais calma e mais liberdade interior. Talvez seja exatamente isso que faz alguém se tornar inesquecível. Não a obsessão por conquistar os outros, mas a capacidade de permanecer inteiro, mesmo sem validação constante. Quanto mais você pertence a si mesmo, menos necessidade sente de correr atrás desesperadamente. E quanto menos necessidade transmite, mais forte sua presença se torna. Porque segurança silenciosa fala muito mais alto do que carência barulhenta.
O estoicismo nunca ensinou frieza emocional. Ensinou equilíbrio emocional, autodomínio, dignidade e liberdade interior. E talvez seja exatamente isso que transforma alguém em uma presença impossível de ignorar. Porque no fim, as pessoas podem esquecer mensagens e palavras, mas dificilmente esquecem a sensação emocional que alguém transmite. Pessoas emocionalmente fortes transmitem paz, confiança, profundidade e estabilidade. Coisas extremamente raras hoje. Agora imagine se tornar esse tipo de pessoa. Não alguém que implora atenção, mas alguém cuja presença naturalmente chama atenção. Não alguém controlado emocionalmente pelos outros, mas alguém que controla a própria mente. Isso é poder verdadeiro. Talvez seja exatamente isso que você precise desenvolver daqui para frente. Menos necessidade, mais consciência. Menos ansiedade, mais paz interior. Menos obsessão por aprovação, mais valor próprio. Porque quando você aprende a se respeitar, o mundo começa a perceber isso também. Então, algo interessante acontece. Você para de correr atrás desesperadamente e começa finalmente a atrair relações mais saudáveis, mais leves e mais conscientes. Pessoas emocionalmente fortes não atraem através do desespero. Elas atraem através da presença. E presença verdadeira é impossível de fingir por muito tempo. Agora guarde esta frase. Quem implora atenção perde valor. Quem preserva a própria paz se torna inesquecível. Se essa mensagem abriu sua mente, lembre-se disso todos os dias. O verdadeiro poder começa no momento em que você deixa de depender desesperadamente da validação dos outros e começa a construir sua própria segurança interior. Porque no instante em que você aprende a pertencer a si mesmo, ninguém mais consegue controlar seu valor emocional.